de hoje é para quem está começando a costurar e não tem assim talvez tudo que precisa. Então para mim estava faltando demais uma tábua de passar roupa. Porque aqui na minha casa não tem um lugar assim muito acessível para passar roupa. Então tem que buscar a tábua de passar que fica lá no fundo da casa, montar ela para daí poder passar as coisas. E na hora de costurar, às vezes você precisa passar uma barrinha, uma dobrinha de tecido ali, coisa que você vai gastar 1 minuto com o ferro ligado. E daí eu já desanimava, pensava, ai meu Deus, tem que ir lá buscar a tábua e tal. Enfim. Aí eu pensei, bom, eu preciso ter um espaço onde eu posso passar as coisas com mais facilidade, com mais agilidade. E daí eu resolvi fazer uma mini tabuinha de passar. Então é uma coisa muito simplesinha, ó, como vocês podem ver, tá? Não tem nada de sofisticado. Mas como tá me ajudando bastante, eu resolvi trazer a dica aqui para compartilhar com vocês no canal. Então quem quiser saber como eu fiz, acompanha aí o tutorial. Para fazer a base da tábua, eu utilizei papelão, mas é um papelão bem firme, tá? Então você pode utilizar um papelão assim como esse meu, bem firme, ou uma madeira, tipo um MDF. A medida que eu utilizei foi 42 por 46. Eu não fiz aquela parte arredondada que as tábuas costumam ter porque eu não uso, então fiz um retângulo mesmo. Eu utilizei 2 partes de papelão para que ficasse bem reforçado e não corresse o risco de passar calor em cima da mesa que eu fosse usar, né? Eu usei cola quente para unir as 2 partes, tá? Dei uma reforçada legal ali na cola. E depois eu revesti o papelão com uma espuma. Eu utilizei espuma de 0,5 milímetro de espessura e a medida dela foi 53 por 49. Então eu deixei 7 centímetros a mais para cada lado. Eu acabei perdendo essa parte da gravação, mas ali pelo formato que ficou já dá para vocês terem uma ideia de como que eu fiz. Por fim, eu coloquei uma flanela para cobrir a tábua. A flanela é um tecido bom porque é grosso e porque é 100% algodão. Ser 100% algodão é muito importante, e ser um tecido grosso, né? Porque assim, quando você usar o ferro em altas temperaturas, o tecido não vai derreter e também não vai transferir cor, tá? Eu usei a cola quente só na parte de baixo da tábua, então na parte de cima não use cola quente, porque daí, claro, né, ela pode derreter quando você estiver usando o ferro na tabuinha. Eu acabei fechando ela com um formato de envelope, mas você pode fixar da maneira que você quiser. Eu tive até que cortar uma sobra de tecido porque eu usei um retalho, então, como vocês viram ali, ele não conseguiu encontrar as 2 partes, mas isso fica a seu critério. Outro detalhe é que eu não coloquei pezinho na tábua, tá? Eu já vi vários modelinhos assim na internet, e eles têm um pezinho de madeira normalmente. Eu não coloquei porque para mim não tem necessidade. Eu uso muito pouco a tabuinha e é sempre para passar coisas rápidas, então assim, talvez se você for passar muita coisa, aí pode ser que aqueça a superfície onde você colocou a tábua. Mas se for passar pouca coisa, realmente não esquenta, tá? Então eu não coloquei. Mas fica aí também a ideia. Então, se quiser, né, basta fixar 4 pedacinhos de madeira nos cantos da tabuinha, com cola quente também, e fica tudo resolvido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da mini tabuinha de passar. Se tiver qualquer dúvida sobre como fazer, pode deixar aqui nos comentários, eu sempre respondo. Se você tiver interesse que eu faça algum tipo de vídeo, principalmente dessa área de tutoriais de costura, né, que é aquilo que eu tô manjando mais no momento, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu sempre tento atender os pedidos de vocês. Então, muito obrigada por ter assistido. Se você não está inscrito no canal ainda, clica aqui embaixo, se inscreva. Se gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, assim você me ajuda na divulgação. Mais uma vez, obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!